Arnold Schwarzenegger não foi só um ator. Para milhões, ele era o símbolo de força, ambição e do sonho de Hollywood. O imigrante que transformou o fisiculturismo em superestrelato e a fama de bilheteria em poder político. Mas por trás dos grandes sorrisos, dos bíceps e das frases de efeito inesquecíveis, havia outra história. Uma que os insiders de Hollywood sussurravam há décadas. Rivalidades, conflitos nos bastidores e colegas de elenco que afirmavam que trabalhar com ele não era nada, como as entrevistas polidas sugeriam. E agora, o próprio homem confirmou. 5 nomes, 5 coestrelas que o levaram ao limite. Alguns são os rivais esperados, outros nem um pouco. Junte-se a nós enquanto revelamos os 5 colegas de elenco com quem Arnold supostamente odiava trabalhar. Vamos mergulhar. Antes de chegarmos aos fogos de artifício, você precisa entender quem Arnold Schwarzenegger era para a indústria. Nascido em Thal, Áustria, em 1947, ele veio de um lar rigoroso onde a disciplina lhe foi incutida desde cedo. Ainda na adolescência, ele já havia fixado seus olhos nos Estados Unidos. O fisiculturismo era seu passaporte, e ele o perseguiu com a mesma determinação implacável que definiria sua carreira. Aos 20, ele já ganhava títulos como Mr. Universo. Aos 20 e poucos anos, ele já dominava o Mr. Olímpia, estabelecendo recordes que duraram décadas, mas o fisiculturismo era só o começo. Hollywood o chamou. A princípio, os estúdios não conseguiam ver além do seu forte sotaque austríaco e do seu porte colossal. Ele fez papéis pequenos, como Hércules em Nova York, em 1970, onde até sua voz foi dublada. Mas Arnold não seria uma nota de rodapé. Ele trabalhou na dicção, estudou teatro e, principalmente, esperou a oportunidade certa. Essa chance veio em 1982 com Conan, o Bárbaro. Com uma espada na mão e fogo nos olhos, ele não era apenas crível, ele era magnético. O filme foi um sucesso, lançando-o na lista A de Hollywood. 2 anos depois, O Exterminador do Futuro selou o acordo. Dirigido por James Cameron, o filme de ficção científica de baixo orçamento explodiu num fenômeno global. A fala fria e mecânica de Arnold, "Eu voltarei", tornou-se icônica. De repente, ele não era só um homem musculoso na tela. Ele era um superastro de verdade. De meados dos anos 80 aos 90, Arnold foi um dos maiores sucessos de bilheteria do planeta. Filmes como Predador, Comando, O Vingador do Futuro e True Lies não foram só sucessos. Eles definiram uma era. O público adorava sua presença grandiosa, seu carisma e sua habilidade de transformar violência de ação em diversão de sucesso. Mas a fama nesse nível tem um preço. No set, Arnold era meticuloso. Ele treinava mais duro que ninguém, chegava pronto e esperava o mesmo dos outros. Colegas de elenco que igualavam sua energia frequentemente se tornavam amigos para a vida toda. Mas aqueles que se chocavam com seus métodos desafiavam sua dominância, ou em alguns casos, tentavam roubar os holofotes. Aí as coisas ficavam complicadas. E Arnold não era apenas uma estrela de cinema. Ele era um empresário, uma marca e, eventualmente, o governador da Califórnia. Cada movimento que ele fazia era escrutinado, cada desentendimento era amplificado. O que poderia ter sido um simples atrito entre personalidades no set, muitas vezes se transformava em manchetes. Fãs viam o grandalhão sorrindo para as câmeras, mas a portas fechadas nem sempre era riso e camaradagem. Então, quando Arnold finalmente admitiu odiar trabalhar com 5 colegas de elenco, a revelação chocou os fãs. Ele não era o profissional definitivo? O cara que dizia que todos eram como família no set? Bem, família também briga. Em Hollywood, as famílias são ainda mais combustíveis. Mas é aqui que a coisa fica complicada. Apesar de toda a sua fama e charme, a carreira de Arnold foi marcada por tensões com certos colegas. Parte disso se resumia à competição. Imagine estar no mundo dos filmes de ação dos anos 80, onde cada filme era uma batalha pela coroa da bilheteria. Egos se chocavam. Músculos não eram a única coisa exibida. Respeito, tempo de tela e crédito importavam tanto quanto. Outras vezes, era pessoal. Diferenças de estilo de trabalho, choques de personalidade ou, em alguns casos, rivalidades que se desenrolaram na tela e fora dela. De acordo com entrevistas, recortes de imprensa e as próprias admissões de Arnold, 5 nomes se destacaram dos demais. Não eram apenas pequenos desentendimentos. Estes foram os colegas de elenco que deixaram marcas duradouras em sua jornada.
Fãs muito especulavam sobre as rivalidades de Arnold. Eles viam os sorrisos nas coletivas de imprensa, as piadas afiadas em entrevistas e as indiretas sutis escondidas em memórias. Mas até Arnold as abordar, tudo era boato. Agora a lista saiu, e enquanto contamos do número do 5 ao 1, verão um padrão surgir. Controle contra a colaboração, holofote contra a sombra, a força imparável de Arnold Schwarzenegger colidindo com 5 objetos imóveis bem diferentes. Estão prontos para a primeira revelação? O número 5, um nome que certamente vai te surpreender. Fique atento, porque esta história está apenas começando agora. Bruce Willis, o primeiro nome que aparece na lista do Arnold? Bruce Willis. 2 titãs do cinema de ação, 2 ícones do final dos anos 80 e 90, reunidos não num set de filmagem, mas num negócio que testaria a sua relação. À primeira vista, fazia todo o sentido. Arnold, Bruce Willis e Sylvester Stallone. 3 mega-estrelas unindo seus recursos para inaugurar o Planet Hollywood em 1991. O conceito era simples, uma cadeia de restaurantes decorados com objetos de filmes apoiada pelos maiores nomes de Hollywood. No papel, era um casamento perfeito de marketing. As grandes inaugurações atraíam multidões como shows de rock. Paparazzi se aglomeravam. Fãs faziam fila por horas. Não era apenas um restaurante. Foi um evento. E Arnold, com seu carisma sem limites, estava bem no centro de tudo. Mas, com as câmeras sumindo, a tensão crescia. Segundo fontes internas, as dinâmicas de negócios entre Arnold e Bruce Willis nunca foram fáceis. Arnold era o showman perfeito, sempre sorrindo, sempre em modo de campanha, fosse para um filme ou, mais tarde, para um cargo político. Bruce, por outro lado, tinha um gênio mais forte. Ele era espirituoso, sarcástico e, muitas vezes, menos propenso a fazer média. Relatos sugeriam que Bruce se ressentia da atenção de Arnold e Stallone, sentindo-se às vezes como a terceira roda. Os fãs notaram as indiretas sutis, entrevistas onde Willis fazia piadas às custas de Arnold, rumores de desentendimentos sobre dinheiro, gestão e quanto tempo cada estrela deveria dedicar à promoção da marca. Sugeriu-se que Arnold queria uma imagem pública estável e polida para o Planet Hollywood, tapetes vermelhos, autógrafos, um senso de espetáculo. Bruce, alegadamente, preferia uma abordagem mais firme, com os joelhos rentes. O confronto era inevitável. A ironia, eles nem sequer competiam como rivais na tela nesta época. Na verdade, tiveram pouca ligação cinematográfica direta até Os Mercenários, anos depois. Mas, fora das telas, a parceria virou um campo de batalha à parte. O Planet Hollywood começou a perder força no fim dos anos 90 e as rachaduras na parceria se aprofundaram. Enquanto Arnold se mantinha otimista nas entrevistas, a paciência de Bruce se esgotava. Fãs lembram de Willis às vezes parecendo distante em eventos promocionais, enquanto Arnold ainda apertava mãos, contava piadas e posava para fotos sem fim. Nos bastidores, segundo vários relatos, Bruce ficou frustrado com o que ele via como a necessidade implacável de controle de Arnold. Arnold, por sua vez, sentia que Bruce não estava fazendo a sua parte. Um repórter da indústria na época descreveu-o como uma colisão de egos disfarçada de negócio. A evidência? Veja a imprensa do final dos anos 90. Numa retrospectiva da Entertainment Weekly, Willis brincou abertamente que gerir uma cadeia de restaurantes com 2 das maiores estrelas de ação do mundo era como pastorear leões. Fãs em fóruns especulavam sobre um certo distanciamento entre os dois, apontando como Arnold e Stallone continuaram a aparecer juntos mesmo depois de o Planet Hollywood ter falhado, enquanto Willis se afastou. Mais tarde, durante o desenvolvimento de Os Mercenários 3, Sylvester Stallone anunciou publicamente a saída de Bruce da franquia num tweet direto, chamando-o de ganancioso e preguiçoso. Arnold nunca criticou publicamente, mas os fãs leram nas entrelinhas. O silêncio falava por si. De fato, o próprio Arnold mais tarde confirmou que a parte dos negócios com Willis tinha sido difícil, descrevendo-a em entrevistas como complicada. Embora cuidadoso para não entrar em detalhes, seus comentários foram suficientes para que os seguidores de longa data acenassem com a cabeça, sabendo, a ruptura era real. Para Arnold, o embate com Bruce Willis revelou uma verdade essencial de sua carreira. Ele prosperava quando estava no controle. Num set de filmagem, isso significava disciplina, treinamento e preparação. Em política, significava estratégia e comunicação. Nos negócios, significava comprometimento total à marca. Quando seus parceiros não correspondiam a essa intensidade, a frustração surgia. O empreendimento Planet Hollywood acabou por falir em 1999 e, embora tenha sido revivido em formatos menores, nunca recuperou o seu brilho do início dos anos 90.
Arnold saiu com sua reputação intacta, seus filmes ainda dominavam, sua carreira política no horizonte, mas a briga com Bruce Willis serviu como um lembrete. Mesmo entre a realeza de Hollywood, as alianças podem desmoronar. E se você achou que as tensões de negócios eram complicadas, espere até ouvir sobre as guerras nos sets, porque o número 4 não é sobre salas de reunião e... é marketing de marca. É sobre dois homens na selva, uma câmera e um choque de egos que os fãs ainda debatem hoje. Jean-Claude Van Damme. O próximo nome na lista de Arnold? Jean-Claude Van Damme. Para os fãs do cinema de ação dos anos 80, este confronto era quase inevitável. Duas mega estrelas musculosas, cada uma trilhando seu próprio caminho em Hollywood, e cada uma determinada a provar que era a melhor. Na tela, parecia que a rivalidade podia ser divertida. Nos bastidores, tornou-se algo completamente diferente. A tensão começou no final dos anos 80, quando O Grande Dragão Branco e Kickboxer de Van Damme o tornaram uma sensação internacional. Arnold, a essa altura, já era o rei da ação, recém-saído de O Predador e O Sobrevivente. Dizem que Van Damme admirava Arnold, mas queria destroná-lo. Seus mundos colidiram quando foi escalado para Predador em 87. Poucos fãs sabem disso. Van Damme deveria interpretar a criatura, mas o papel não durou. De acordo com relatos da produção, Van Damme odiava o traje restritivo, reclamou do calor e teve atritos com os produtores. Ele foi substituído e Kevin Peter Hall acabou se tornando o predador que todos nós lembramos. Não foi só a demissão que magoou, foi quem lucrou. Arnold era a estrela incontestável de Predador, enquanto o nome de Van Damme mal se registrava em conexão com o filme. Alguns fãs especularam que Van Damme culpou Arnold, embora este nunca tenha pedido a mudança. A percepção pegou. Arnold prosperou. Van Damme foi deixado de lado. Em entrevistas, ao longo dos anos, Arnold foi diplomático, mas nos bastidores havia pouca camaradagem entre os dois. Enquanto Arnold construía amizades com colegas de elenco como Carl Weathers e Jesse Ventura, Van Damme parecia orbitar separadamente. Boatos da indústria sugeriam que Arnold achava a atitude de Van Damme arrogante, enquanto Van Damme pensava que Arnold era superestimado. No início dos anos 90, a rivalidade tornou-se tão evidente que os fãs notaram. Ambos eram frequentemente citados juntos em revistas de heróis de ação e apareciam em eventos onde, segundo observadores, mal se cumprimentavam. Uma história famosa surgiu das festas de Stallone em sua mansão em Miami. Vários convidados depois lembraram de um confronto entre Arnold e Van Damme, onde Van Damme supostamente o desafiou para uma briga ali mesmo no gramado. Arnold teria rido da situação, mas a anedota cimentou a imagem. Van Damme ansiava por se provar. Arnold confiante de que não tinha nada a provar. As provas estão espalhadas por décadas de imprensa. Em 93, Van Damme brincou numa entrevista que Arnold talvez escreva os roteiros nos músculos. Fãs viram isso como uma provocação. Num outro artigo anos depois, Arnold descreveu as condições da selva em Predador e disse que alguns atores não tinham a resistência para acompanhar, o que muitos interpretaram como uma referência sutil a Van Damme. Fóruns online debateram isso sem parar. Arnold estava zombando dele ou apenas fazendo uma observação? Nos anos 2000, quando Os Mercenários 2 trouxe Van Damme ao elenco estelar de Stallone, os dois dividiram os créditos novamente. Arnold agiu com calma em eventos de imprensa, elogiando o elenco. Van Damme, no entanto, chamou Arnold de lenda enquanto ainda fazia comentários brincalhões sobre quem venceria numa luta de verdade. Fãs notaram os sorrisos educados de Arnold, mas também suas rápidas esquivas desses comentários. A tensão não havia desaparecido, apenas evoluíra. Para Arnold, a rivalidade com Van Damme era menos sobre um projeto e mais sobre proteger seu trono. Em meados dos anos 90, Arnold ainda estrelava blockbusters enquanto a carreira de Van Damme começou a declinar após uma série de decepções de bilheteria. Alguns informantes sugeriram que Arnold via Van Damme como uma competição que nunca se concretizou, mas a animosidade persistiu. Quando Arnold mais tarde confirmou que Van Damme era um dos colegas que ele odiava, os fãs não se chocaram. Era uma rivalidade escrita no próprio DNA do cinema de ação dos anos 80, mas aqui está o pulo do gato. Se achou que egos feridos e figurinos falhos eram dramáticos, espere até ouvir o que aconteceu quando Arnold dividiu a tela com um verdadeiro peso pesado da atuação. Porque o número 3 não é um herói de ação. É uma lenda cujo peso rivalizava com os músculos de Arnold e o embate dele se tornou uma das batalhas de bastidores mais comentadas de Hollywood. James Caan. O terceiro nome na lista de Arnold? James Caan.
Sim, o lendário ator de O Poderoso Chefão, conhecido por seu temperamento explosivo e talento inegável. Quando Arnold se juntou a ele no thriller Eraser, de meados dos anos 90, os fãs esperavam faíscas na tela. O que não sabiam é que faíscas voavam fora da tela também, e não do bom tipo. Em 1996, Arnold ainda era um dos maiores sucessos de bilheteria vivos. True Lies foi um êxito global, e estúdios confiavam para qualquer projeto de ação. Chega Eraser, um thriller de alta tecnologia sobre um agente federal americano encarregado de proteger uma testemunha enquanto combate a corrupção. James Caan foi escalado como o mentor de Arnold, que se tornou seu adversário. No papel, era perfeito. A fisicalidade de Arnold contra a intensidade experiente de Caan, mas desde o início, os dois homens teriam entrado em conflito sobre a abordagem. Arnold era metódico, tratando o filme como uma máquina de precisão, treinando com marechais reais, ensaiando acrobacias e seguindo de perto a visão do diretor. Caan, por contraste, vinha da velha escola de atuação. Ele gostava de improvisação, espontaneidade e energia. Membros da equipe, anos depois, disseram que os dois atores tinham ideias diferentes sobre o que fazia uma cena. Um informante resumiu: eles eram como água e óleo. Na tela, a dupla funcionou. A tensão deles alimentou a história, com o personagem de Caan exalando ameaça enquanto Arnold entregava heroísmos estoicos. Mas fora das telas, o relacionamento azedou. Rumores circulavam de que Caan ficou frustrado com o domínio de Arnold no set. Alguns diziam que Arnold era rígido demais, sem vontade de ceder ou de ter mais jogo de cintura. Já Arnold, por sua vez, supostamente via Caan como indisciplinado, alguém que não se preparava como ele. Não ajudou que a produção em si fosse caótica. Eraser passou por múltiplas reescritas e suportou refilmagens de alta pressão. Os diretores estavam sob enorme estresse dos executivos do estúdio, exigindo outro sucesso. Quando se misturam mudanças de roteiro, cenários milionários e duas estrelas de forte personalidade, o conflito era quase garantido. Se você olhar para a turnê de imprensa de Eraser, verá sinais sutis. Em algumas entrevistas, Arnold elogiou o elenco em geral, mas raramente destacou James Caan. Caan, por outro lado, deu declarações marcantes sobre o absurdo da produção de blockbusters. Numa delas, ele brincou: "Na metade do tempo, eu nem sabia qual botão estava apertando naqueles aparelhos." Fãs notaram a falta de cordialidade entre os dois. Nos fóruns surgiram discussões. Arnold e Caan realmente não gostavam de trabalhar juntos ou era apenas atrito profissional? A maior pista surgiu anos depois, quando Arnold foi questionado sobre os colegas de elenco de quem menos gostava. Embora ele tenha permanecido diplomático, confirmou que nem toda a parceria foi agradável e citou Eraser como uma das filmagens mais difíceis de sua carreira. Ele não mencionou Caan diretamente na entrevista, mas os fãs ligaram os pontos. Enquanto isso, o próprio Caan, conhecido por sua franqueza, teria brincado com amigos que trabalhar em Eraser era como atuar com um tanque. O conflito não descarrilou o filme, que arrecadou mais de 240 milhões de dólares mundialmente, mas deixou uma marca. Arnold saiu reafirmado em sua crença de que disciplina e preparação eram cruciais. Para Caan, foi mais um lembrete de que o cinema blockbuster não era seu habitat natural. Embora respeitado por seus papéis dramáticos, ele raramente voltou à ação de grande orçamento após Eraser. Para os fãs, a dinâmica Arnold e Caan tornou-se um daqueles fascinantes "e se" de Hollywood. E se a química fosse melhor? O filme poderia ter sido ainda mais forte, ou a tensão real entre eles foi exatamente o que deu ao filme sua força? De qualquer forma, Arnold confirmou o que os insiders há muito suspeitavam. James Caan estava entre os colegas de elenco com quem ele odiava trabalhar. E se você achou que um embate ator contra ator era dramático, espere até ver o que acontece quando o maior rival de Arnold nem era um colega de elenco no sentido tradicional. Porque o número 2 nos leva direto a uma das rivalidades mais ferozes da história de Hollywood. Uma que se transformou numa batalha de décadas pela própria coroa do cinema de ação. Sylvester Stallone. O próximo nome na lista de Arnold? Sylvester Stallone. E este é lendário porque, quando se trata de rivalidades em Hollywood, poucas ardem mais intensamente ou duram mais do que a rivalidade entre estes dois titãs do cinema de ação. Para os fãs, eles eram os pilares gêmeos dos blockbusters dos anos 80. Um para o outro, eram lembretes constantes de que só um homem podia ser o número 1. A história começa no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando a franquia Rocky de Stallone o transformou numa estrela global. Ele era o azarão que escreveu e estrelou o seu próprio filme vencedor do Oscar.
Arnold, entretanto, estava em transição do fisiculturismo para Hollywood, ainda tentando convencer os estúdios de que era mais do que uma novidade. Em 1982, Conan, o Bárbaro, deu-lhe um grande avanço, mas ele ainda buscava a legitimidade de Stallone no mainstream. Foi aí que a rivalidade começou. Segundo ambos, tudo começou como uma mistura de competitividade e ego. Numa festa dos Golden Globe Awards, em meados dos anos 80, as coisas teriam esquentado. Arnold e Stallone estavam sentados na mesma mesa, e à medida que a noite avançava, a tensão aumentava. Stallone mais tarde lembrou que Arnold continuava rindo dele toda vez que ele perdeu um prêmio. Stallone, por sua vez, pegou uma tigela de flores e a atirou em Arnold. O que começou como brincadeiras, logo virou hostilidade aberta. Daquela noite em diante, a corrida começou. Sempre que Stallone lançava um filme, Arnold queria superá-lo. Sempre que Arnold fazia sucesso nas bilheterias, Stallone buscava uma forma de reaver sua coroa. Não era só competição, era pessoal. Na tela do cinema, eles governavam reinos separados. Stallone tinha Rocky e Rambo, histórias emocionantes envoltas em muita garra e fogo. Arnold tinha O Exterminador, Predador e Comando, todos construídos sobre espetáculo sci-fi e domínio muscular. Mas fora das telas, eles travaram uma verdadeira guerra fria de palavras. As revistas da época prosperavam com essa rivalidade. Stallone dava entrevistas sugerindo que Arnold era mais máquina que homem, zombando do seu sotaque. Arnold, por sua vez, caçoava das sequências infinitas de Stallone e de seus roteiros de azarões. Os fãs adoraram. Cada insulto era amplificado, cada provocação virava manchete. A rivalidade não era só verbal, afetava suas carreiras. Produtores e estúdios de propósito os opunham. Roteiros corriam por Hollywood, e quem chegasse primeiro se gabava de vencer o outro. O próprio Stallone admitiu anos depois que Arnold o enganou para estrelar no infame fracasso de 1992. Pare, senão a mamãe atira. Stallone alegou que Arnold fingiu querer o papel, forçando-o a aceitá-lo por ciúmes, apenas para Arnold rir depois que o filme fracassou. As provas dessa rivalidade são algumas das mais suculentas da história de Hollywood. O incidente das flores no Globo de Ouro foi recontado inúmeras vezes pelos dois em entrevistas, com Stallone finalmente admitindo que atirou uma tigela de flores em Arnold. Fãs frequentemente apontam para aquela noite como o início simbólico da guerra deles. Numa entrevista de 85, Stallone foi questionado sobre a ascensão de Arnold. A resposta dele? Ele é um ótimo fisiculturista. O subtexto era claro. Stallone via Arnold apenas como músculos, não talento. Enquanto isso, Arnold concedeu entrevistas à imprensa europeia, descrevendo Stallone como alguém muito talentoso, mas também muito ciumento. Fãs debatiam sem parar quem estava no topo. Era Rocky IV contra Comando? Era Rambo III contra Predador? Cada novo lançamento era enquadrado como uma batalha pela supremacia. No início dos anos 90, a rivalidade estava tão enraizada que praticamente definia o gênero de ação. Cliffhanger de Stallone e O Último Grande Herói de Arnold, lançados com semanas de diferença em 1993, e os fãs assistiam à bilheteria como se fosse uma luta de pesos pesados. Um fórum de fãs da época resumiu bem. Você era obrigado a escolher um lado. Ou era Time Sly ou Time Arnold. Não existia um meio termo para Arnold. A rivalidade com Stallone era ao mesmo tempo exaustiva e emocionante. Isso o impulsionou a sempre melhorar, a arriscar mais, a equilibrar ação e comédia. Filmes como True Lies e Kindergarten Cop surgiram em parte porque Arnold queria se diferenciar dos papéis mais sombrios e rudes de Stallone. Para Stallone, a rivalidade forçou a reinvenção. Ele expandiu Rocky para mais sequências, levou Rambo para o território político e tentou acompanhar o espetáculo de sucessos de Arnold. Mas o lado negativo era óbvio. Quando um tropeçava, o outro se regozijava. Quando Arnold dominou com O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final em 1991, Stallone se esforçou por anos para igualá-lo. Quando Stallone obteve redenção crítica com Copland em 1997, Arnold estava entrando para a política. A rivalidade durou mais de uma década antes de começar a diminuir. Nos anos 2000, idade e perspectiva os amadureceram. Começaram a aparecer juntos em eventos, zombando da rivalidade. Os fãs adoraram as participações de Arnold nos filmes Os Mercenários, finalmente se unindo a Stallone em vez de lutar contra ele. Ambos admitiram em entrevistas posteriores que a rivalidade tinha saído do controle, alimentada por ego e frenesi midiático, mas nenhum a negou. Por anos, odiaram trabalhar lado a lado ou mesmo perto um do outro. E quando Arnold confirmou Stallone como um dos 5 nomes, não foi chocante. Era uma rivalidade escrita na história de Hollywood, uma rixa que ajudou a definir a era de ouro do cinema de ação.
atuação. Mas por mais feroz que fosse, ainda resta um nome, um colega de elenco cujo embate com Arnold foi tão intenso, tão pessoal, que ofuscou até mesmo a guerra com Stallone. E, acredite, você não vai acreditar quem ocupa o primeiro lugar. George Clooney. E aqui estamos, o outro nome na lista de Arnold Schwarzenegger, o colega de elenco que ele admitiu mais odiar trabalhar. Você pode esperar outro rival de ação ou talvez um peso pesado dramático. Mas a verdade foi George Clooney. Sim, ouviu bem. A dupla se formou em 1997 no infame Batman e Robin. Arnold interpretou o Senhor Frio, um vilão azul neon, disparando trocadilhos de gelo, enquanto Clooney vestia a capa e o capuz. No papel, a combinação era explosiva. Dois dos maiores nomes de Hollywood unindo forças num blockbuster de super-heróis. Mas por trás do brilho e da produção exagerada, a realidade era bem diferente. Arnold entrou em Batman e Robin como o ator mais bem pago do elenco. Alegadamente, ele embolsou a impressionante quantia de 25 milhões de dólares pelo papel do Senhor Frio, mais do que Clooney recebeu como o próprio Batman. Desde o primeiro dia, esse fato pairava como uma sombra sobre a produção. Clooney, que tinha acabado de herdar o papel depois da saída de Val Kilmer, já estava sob grande pressão. Fãs estavam céticos sobre sua escalação, críticos estavam observando de perto, e de repente ele se viu ao lado de uma coestrela que não só roubou as manchetes, mas também ganhou mais que ele. A dinâmica era estranha. Arnold, sempre o showman nato, abraçou a excentricidade do papel. Clooney, enquanto isso, lutava com o tom do roteiro. Segundo pessoas próximas à produção, Clooney queria um Batman mais realista, mas a visão de Joel Schumacher era puro desenho animado. Adicione a performance grandiosa de Arnold, e Clooney teria se sentido ofuscado. Na tela, o contraste era óbvio. Arnold roubou cada cena com suas tiradas geladas e armadura brilhante. Clooney, contido e desconfortável, parecia deslocado. Os fãs notaram. As críticas da época massacraram o filme, dizendo que o Senhor Frio de Arnold era o único personagem que parecia estar se divertindo. Clooney, em contraste, virou piada sem fim por seu Batman de pau. Fora das telas, as coisas pioraram. Clooney admitiu em entrevistas posteriores que odiou fazer o filme. Ele chegou a pedir desculpas publicamente aos fãs por arruinar Batman. Enquanto isso, Arnold estava todo sorrisos, chamando a filmagem de divertida e abraçando o estilo camp. Mas, segundo membros da equipe, Arnold e Clooney mal se falavam. Um relato sugeriu que eles filmaram pouquíssimas cenas juntos devido a conflitos de agenda e porque o diretor preferia mantê-los separados. Arnold mais tarde confirmou em uma entrevista que não gostou de trabalhar com Clooney, citando diferenças de profissionalismo e abordagem. Os registros estão profundamente gravados no próprio legado de Batman e Robin. Fãs apontaram com que frequência os personagens de Clooney e Arnold interagiam sem compartilhar tempo de tela real, com truques de edição unindo suas atuações. Anos depois, Clooney admitiu: "Eu acho que nunca nem vi o Arnold no set." Essa única frase sozinha alimentou a especulação de que a tensão entre eles era real. Enquanto isso, Arnold deu comentários diplomáticos mais incisivos. Sobre Clooney, ele o descreveu como talentoso, mas distraído. Para os fãs, era claro que Arnold achava que Clooney não levava o trabalho a sério. Clooney, por outro lado, parecia ressentir que Arnold tivesse transformado o filme em seu próprio espetáculo. A briga foi brutal. Os críticos detonaram o filme, a bilheteria decepcionou, e a franquia Batman hibernou até Christopher Nolan a relançar anos depois. Até hoje, Batman e Robin é lembrado menos como uma colaboração, e mais como um conto de advertência. E, no cerne, duas mega-estrelas que simplesmente não se conectavam. Para Arnold, a experiência foi agridoce. Ele recebeu um dos maiores salários da carreira, mas a crítica o feriu. Ele admitiu depois que o filme era mais sobre vendas de brinquedos do que história, uma indireta velada ao estúdio.